Saudar os irmãos da TV Anguera que estão assistindo pelo YouTube. Carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14, ao versículo de número 18. Eu vou ler do versículo 14 a 17, e a igreja, com toda a educação, pois o baiano é um povo humilde, alegre e educado, leia para mim o texto de número 18, vai estar nos dois telões. Nos diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A igreja, versículo de número 18, 1, 2, 3. Queridos, nós tivemos um tema central, que vocês têm recebido desde sexta-feira, que é o líder e o legado. E dentro dessa temática central, há 5 subtemas. Nós ouvimos nessa manhã sobre o líder e o discipulado. E o pastor Messias falou bem claro que devemos construir, influenciar, mentorear uma geração para dar continuidade, pois o discipulado é contínuo. Ouvimos do nosso presidente sobre as marcas desse legado. E ele falou claro que eu lembro da grande maioria, mas já ultrapassei muito do horário introdutório. Ele falou sobre precisamos ter a marca como um bom perfume para atrair uma geração a continuar aquilo que construímos. Ele falou que uma das maiores maturidades, que é uma das marcas principais do líder, é quando ele tem a percepção de passar o cajado para a nova geração. Ouvimos do pastor Edivaldo hoje pela manhã, acerca de a liderança, ela tem que ter o equilíbrio para poder saber conviver com a fraqueza de outros e ter a humildade de ensinar e aprender ao mesmo tempo. E o Senhor me permitiu na noite de ontem, com toda a minha limitação intelectual e teológica, tentei transmitir a vós outros uma mensagem subordinada ao tema, né? Há uma liderança com a obra sólida, ela precisa ter consciência, aprovação divina e saber manejar bem a palavra. Hoje o Senhor me leva a algo ainda polêmico, acerca o líder e a excelência do equilíbrio emocional. E sobre esse subtema, o Senhor me revelou algo que quero compartilhar com vós outros. Mas antes de transmitir o tema, o raciocínio que o Espírito me leva, eu quero tentar transmitir a vós outros a interpretação expositiva do texto a qual lemos. Apóstolo Paulo escreve essa carta ainda em prisão, em situação adversa física, em situação adversa política, em uma situação adversa cognitiva, porque está em prisão, nunca temos motivações emocionais, físicas para estarmos alegres, pois aquilo que rouba a nossa liberdade nos leva ao constrangimento. Mas mesmo Paulo, na prisão, a sua inspiração de continuar a obra não o lhe fez parar. Tem gente que para porque alguém o criticou no templo. Tem alguém que para, que se dá o choque da chamada política institucional dentro da igreja institucional. Mas Paulo, mesmo açoitado, torturado e preso, ele continuou a servir a igreja. Porque os talentos não é dele. Os talentos é para ser administrado, para servir a igreja. Alguém está no culto? E das cartas que ele escreve, a síntese interpretativa, ou tema do raciocínio da sua metodologia na carta aos Efésios, é sobre a koinonia, a unidade da igreja, a comunhão da igreja com os princípios do Evangelho, a aplicação dos princípios do Evangelho para a igreja e a sociedade, e o revestimento da unidade do Santo Espírito na igreja. E é tão sério que no capítulo de número 4, você vai ver que nós que somos assembleanos, e acima de tudo cristão protestante,
obstante, ok, reformados e continuistas, que nós chamamos de atualidade e continuidade nos dons, acreditamos que a pessoa do Espírito Santo não é um vento, não é uma força ativa. A pessoa do Espírito Santo é uma pessoa, ela é divina e ele é Deus, e ele não visita a igreja, ele habita na igreja, e porque ele habita na igreja, ele ensina a igreja, ele guia a igreja, ele reveste a igreja, ele dá poder à igreja, e nesta noite esse Espírito Santo está aqui. Cadê os adoradores aqui? Ele está. E por que Paulo, gostaria de sua atenção, traz e aplica a chamada teologia do Espírito Santo, a pneumatologia, ou a essência, a pessoa, o poder, o revestimento e a missão do Espírito, especificamente nos dons ministeriais, na carta aos Efésios? Porque ele precisava de uma liderança. Jesus está aqui. Que desse continuidade o legado da sua experiência com o bendito Espírito na cidade de Éfeso. E segundo o historiador chamado Lucas, que o mesmo é feito, falado por Paulo, de ordem íntima e pessoal, pois Paulo chama ele de médico amado. E ele representa a igreja gentílica, porque é o único não-judeu que tem o privilégio de escrever no cânon do Novo Testamento. E quando está lá em Atos, que é o ato dos apóstolos, Atos da igreja, que eu me permita, na minha limitação, dizer Atos do Espírito, ou quando o Espírito usa a igreja, ou quando o Espírito enche a igreja. Eu estou no meio de uma igreja pentecostal, e ele diz bem claro: ficar em Jerusalém, oh glória, um obreiro que não é cheio do Espírito, um líder que não é cheio do Espírito, ele não pode testemunhar a unidade do céu e terra, a unidade da igreja e Cristo, a unidade do evangelho e a humanidade, porque ele é direcionado pelas emoções e não pelo Espírito. Mas aquele que é cheio do Espírito, ele fala no Espírito, ele pensa no Espírito, ele prega no Espírito, ele pastoreia no Espírito, ele decide no Espírito, e o Espírito Santo me possui com todo o temor da minha alma. E pergunta aqui em Feira de Santana: ainda existe líderes dependentes do Espírito Santo? Se tem, me dê um sinal, por gentileza. Sim, tem. E o lindo, meus pastores, é que a contextualização da fundação da igreja que depois Paulo pastoreia da prisão é lindo. Pois Paulo chega, eu estou sentindo Jesus aqui, Paulo chega na cidade de Éfeso, cidade de secretismo religioso, de comércio religioso e de política falida. Ele chega e encontra o grande templo de Diana. E Demétrio, parece que é tão contextualizado com a história contemporânea, vendedor da fé. Demétrio comercializava a idolatria de Diana. Aí chega um crente, porque aonde chega um obreiro, o pastor Samuel, cheio do Espírito, alguma coisa tem que mudar. A Bíblia nos diz, oh glória, que quando Paulo chega, encontra a igreja, mas uma igreja que não produz. E uma igreja que não produz é porque não tem uma liderança que maximiza a capacidade e potencial do seu liderado. Ela está parada. Jesus tem uma palavra para esta igreja. E quando ele chega, ele encontra crentes que só conhecia o batismo cerimonial de João. Tem crente que conhece todos os rituais, toda a administração da logística do dogma, mas é carrancudo, insubmisso, irado. Eu vou falar. No culto parece um serafim, mas em casa é uma ignorância com os filhos e com a esposa. Num trânsito, se Jesus voltar, ele fica. Ele pensa que a autoridade é terrorismo religioso, é verbalizar por medo. Se não me obedecer vai ter um câncer, se não me obedecer vai isso. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém: seu diploma não muda ninguém, sua influência política não muda ninguém, sua influência do seu temperamento não muda ninguém. Cristo ainda é o Senhor da sua igreja, e o Espírito Santo é ainda o administrador da igreja. Quem confirma que Deus está falando nessa casa, me ajude a adorar por alguns segundos.
De la comandé. Você vai entender. Aleluia. Quando a igreja não tem líderes, que o Espírito lhe traga equilíbrio emocional, estrutura cognitiva pelos princípios do Evangelho, a igreja não sai do lugar. Você conhece alguém assim? Entra no culto do mesmo jeito, sai do mesmo jeito, entra ano. Agora mesmo, estou pregando, tem gente. Laodiceia não foi expulsa ou vomitada porque era idólatra, profana e nem adúltera. Ela foi vomitada porque não tinha identidade em Deus e tinha indiferença contra a presença de Deus. Ela precisava de águas de Colosso, oh glória, e de Herápolis. Água quente e água fria. Água quente e água fria não gera nada. Deus não está atrás de gente que seja 80, e nem atrás de gente que seja 8. Ele está atrás de gente que tem equilíbrio. Quem está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? A Assembleia de Deus tem 110 anos. A pregação do Evangelho são 2000 anos. E o protestantismo no Brasil já tinha mais de 160 anos. E a igreja não alcançava a sociedade porque faltava alguma coisa. Aí Jesus levanta dois doidos, dois crentes, dois arretados e traz uma mensagem que não é nova, é antiga, mas os pregadores não queriam pregar ela, porque eles queriam administrar a igreja de ordem racional, intelectual, mas quem manda na igreja é o Santo Espírito. Aleluia! Aí vamos ver se eu estou no meio da Assembleia de Deus. E a mensagem era: Jesus salva, a mensagem era: Jesus cura, a mensagem era: Jesus liberta, a mensagem era: Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Cadê esses pregadores aqui? Cadê os pentecostais dessa igreja? Pegue sua Bíblia, pelo amor de Deus, deixe de preguiça, levante ela para cima e enche esse pulmão de ar e glorifica Jesus. Cadê você? Andabaô Deu a candoema, chuena gato come. Chega Paulo numa cidade onde a igreja está e nada acontece. Chega Paulo numa cidade onde tem a igreja e nada muda, porque faltava a interferência do Espírito. Aí Lucas escreve, minha carne está tremendo. Ele diz aqui: vem cá vocês bichinhos, vocês são crentes? Somos. É mesmo? E aí, por que tu está do mesmo jeito? Por que lá no bairro a violência não diminui? Por que os divórcios não diminuem? Por que a multiplicação de pensamento suicida está do mesmo jeito? Cadê o poder da igreja? Aí ele diz: não, a gente é igreja. E aí, conheceis o batismo? Claro, a gente conhece o batismo nas águas. É mesmo? Então vem cá, se proste aqui. Será que a escola bíblica de líderes e obreiros, ainda temos obreiros que choram, falam em mistério, glorificam Jesus? Ou a gente quer passar para os membros da igreja que tribuna é terceiro céu, e a gente está num nível maior? Não, quanto mais púlpito alto, mais os pés de Cristo eu tenho que estar. Alando que série. A W. Townsend disse: o maior degrau que eu quero subir é aquele que está nos pés de Jesus. Cadê esses obreiros aqui? Meu Deus! Paulo coloca a mão sobre eles. Não foi o conferencista de fora. Não foi o pregador de fora. Foi o obreiro local. E eu ainda faço parte de uma geração que creio que a autoridade maior e a unção maior na igreja é do anjo da igreja. Pastor Basto, saudosa memória, no tempo central, mesmo com o mal de Pacos tremendo nas mãos, ele pegava o microfone no culto de Santa Sé e dizia: agora Jesus vai batizar. E Jesus batizava. Não, eu me lembro de Zeneco dizendo nas reuniões das Assembleias de Deus que a Assembleia de Deus na pós-modernidade está perdendo a sua essência, porque a gente tem que pagar para os outros vir para orar para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. E ele dizia: na escola bíblica dominical ainda batizamos com o Espírito, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Os senhores não entenderam. Avivamento hoje está sendo pagado para ter. Antigamente, oh aleluia, a igreja ia para os congressos celebrar o avivamento que já tinha.
Hoje as pessoas estão indo para congresso para serem avivados. E aí levanta os oportunistas, porque as pessoas estão com uma carência emocional, existe uma desorientação, uma crise existencial generalizada. Porque frequentar templo não garante que você é igreja. Ter uma gravata não garante que você é líder. Você ter carteirinha de presbítero não determina que você é presbítero. O que determina em você é o quanto o céu é falado através de você. É quanto isso... É uns cultos frios, mortos. Por quê? O temperamento está sendo mais importante do que a essência do Espírito. Deus não pode encher um líder se ele já está cheio de ódio, de mágoa, de rancor e de ressentimento. Quem tem ouvidos, ao silêncio. Líderes doentes emocionalmente constrói uma geração de obreiros doentes emocionalmente. Ficou um silêncio, houve a polêmica, que quando a verdade assusta, a gente se cala. Quantas pessoas estão usando os púlpitos para transferir para os membros da igreja o seu desequilíbrio emocional? Se ela sorrir, se eu não estou sorrindo, ela não pode sorrir. Continuo, queridos. Se é ele que está prosperando e eu não, então eu vou criar situações para que ele não prospere também, porque o meu sentimento, minha emoção é de fracasso e frustração. E se eu não supero o meu fracasso e minha frustração, ele também não pode. Ah, pastor, mas eu falo em línguas estranhas, glória a Deus. Mas o texto que eu estou lendo, Paulo não está falando do charisma, Paulo está falando do domínio do Espírito. Tem gente que fala em línguas, mas espanca a esposa. Ah, eu vou rasgar o verbo. Tem gente que sapateia, mas vive difamando e matando os outros. Tem gente que entra na unção de ninja, mas sai falando, murmurando da igreja para o vizinho, para o Beltrano. Desequilíbrio emocional. Quer transferir para os outros as suas misérias emocionais, quer contaminar os outros pelas suas frustrações emocionais, mas o Espírito me toma com a autoridade nesta noite e diz: não se embriague com as emoções destrutivas desse tempo, mas seja cheios do Espírito, seja cheio do Espírito. Quem vai me ajudar a adorar? Quem vai me ajudar a adorar? Se eu não cantei, fico com ódio. Se eu sair da segunda vice-presidência, eu estou em ódio. Se não sou eu que administro, a escola bíblica de líderes não pode ser próspera. Acho que alguém já entendeu a didática. Eu me lembro que meu avô, homem equilibrado, mas quando tinha uma ira, e o seu temperamento não lhe permitia até ações de violência, ele buscava na cachaça, bebia, para criar força para ser violento. Papai, acho que alguém está entendendo, não estou pregando besteira. Papai, quando era frustrado no trabalho, queria transferir as suas frustrações para os outros e não conseguia. Tomava cachaça e chegava em casa, torturava os 5 filhos espancando através da embriaguez.
Paulo quer dizer, eu vou rasgar o verbo, que líderes que são embriagados pelos sentimentos da natureza adâmica sempre vão dividir, sempre vão murmurar, sempre vão ferir, sempre vão machucar, sempre vão rejeitar, sempre vão difamar, sempre vão mitificar. A identidade de Diótrefes vai se manifestar, vai rejeitar a autoridade de João, vai machucar os obreiros de João, vai atrapalhar a obra de João. Mas eu tenho uma palavra para esta igreja: muitos querem ser o dono desta casa, muitos querem dizer quem pode e quem não pode nessa casa, mas o meu Deus me tomou hoje, me toma hoje. Ainda tem um exército de oração. O que vai permanecer nessa casa é a vontade do Pai. Se o Espírito está me usando, alguém vai se encher de autoridade comigo agora. Cadê esses adoradores aqui? Ei! Há uma unção profética e eu não posso me acovardar. Tem dias, mulher, que tu pega e cura as feridas do teu, porque mesmo ele ministrando, tu sabe que as feridas estão abertas. Mas eu te digo que mesmo na dor, tu sorrindo, tu não transfere para os outros aquilo que era teu direito. Mas diz o Senhor: pesada foi, medida foi, provada foi, e eu estou te aprovando. Não se preocupe, a tua casa e o teu tem um dono. Sai no meu tempo, na minha hora e na minha forma, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Quem pode sentir a presença do Espírito aqui? Pega o álcool gel para mim, por gentileza. Estou na Assembleia de Deus, né? Quando é menino como eu, que é usado desta forma, antigo critica. Mas se é o pastor Gesiel Gomes ministrando de ordem proféticas, todo mundo celebra. É porque a gente julga muito profeta pela idade e pela imagem, e não contextualiza a revelação. Mas vamos lá, vem cá. Você vai pegar a sua mão, bote álcool nela. Isso. De lá ando cândola. Minha pastora, fica em pé, por gentileza. Hoje é dia de cura para esta casa. Quando a pastora colocar as mãos sobre as suas mãos, meu Deus, aquilo que deveria estar no meio das irmãs, brigas, contendas e divisões, hoje vai cair por terra, porque Jesus trabalhou hoje de manhã e Jesus vai continuar trabalhando agora. Lá é mita, e essa unção que está aqui, só quem adora Jesus recebe aí. Quem consegue receber? Quem consegue receber? Seja cheio de graça, cheio de amor. Eu vou gritar até alguém reagir. Cheio de perdão, cheio de misericórdia. Quem recebe a mensagem, adore. Seja cheio, 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 cheio. Primeiro, quais são as causas do desequilíbrio emocional na vida de um liderado ou de um líder? É o ontem que não é superado, e o presente que não é vivido, e a expectativa de amanhã que se perde. Porque um Judas nos trai, nós julgamos que todo mundo é Judas. Porque um Saul nos decepciona, nós determinamos que todo mundo é Saul. Não, Paulo diz bem claro: não sei quanto a vós, mas a mim, eu assumo a responsabilidade de ser curado. Porque Paulo não está dizendo aqui, alguém vai te encher, alguém vai te batizar, alguém vai te... Não, vos enchei-vos, enchei-vos. É tu que assume, é tu que traz. E Paulo diz: não sei dos outros, sei de mim, que deixo as coisas que para trás ficam. Não me aceitou, fica para trás. Me decepcionou, fica para trás. Me traiu, fica para trás. E as coisas que para trás ficam, fica para lá. Mas quanto a mim, vou avançar para aquilo que eu fui alcançado. Alguém está me entendendo? Será que eu estou pregando besteira? Você não foi alcançado para odiar, você não foi alcançado para dividir, você não foi alcançado pela graça para ser resultado do seu passado. Você foi alcançado pela graça para ser resultado da cruz. Cadê o resultado da cruz? Cadê?
ser nova criatura, eu quero acabar. Pastor Alex, não é nós só mudarmos os nossos vícios comportamentais sexuais, é aperfeiçoarmos o nosso temperamento e personalidade, aquilo que aprendemos dele. Ele diz: vinde a mim todos que estáis, e sobre... Sabe que o Espírito me possui, amado pastor? Eu não estou falando de teoria. Eu sou pastor dirigente desde os meus 19 anos. Eu lido com pessoas há 21 anos. E é mais fácil você lidar com cachorros, com a raça pitbull, do que com um ser humano. E a ingratidão machuca. A rejeição daqueles que amamos machuca. Mas o Senhor diz para alguém: não transfira para outra congregação o mal que você recebeu de uma. Deixa para trás o que ficou, porque ainda tem filhos esperando a vós outros. Anda lá, Yeshua. Eita, aleluia. Demas me abandonou. Alexandre me fez mal. Vamos ser sinceros. Quando a gente se depara com aqueles que nos ferem, nos rejeita, nos decepciona, vamos ser sinceros, não vamos ser demagogos. A gente não vai abraçar não, irmão. A gente quer sangrar. A gente quer dar uma banda, levar para a meia guarda. Só os fortes vão entender o que eu estou falando. Ficar na posição de 100 quilos, pega o pulso, traz para a armlock. E só solta quando ouvir o estralo do ombro. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? E quando ele dizer ai, você passa para o outro lado, joga para cá e já traz. E apaga. E quando ele estiver apagado, você pisa no pescoço. Mas eu não sou resultado dos erros de Judas. Judas sempre vai existir. Sempre vai nos beijar. Sempre vai nos vender. Eu não controlo os erros dos homens, mas eu controlo as minhas emoções diante dos erros dos homens. Eu vou gritar, ver se alguém consegue entender o que eu estou dizendo. Você não é resultado de Judas, você é resultado de Cristo. Você é resultado, eu vou gritar, aleluia. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Se eu tenho 40 anos, pastor Messias, tem dia que eu digo para minha esposa, pastor Josué Zé, esse negócio de ser pastor não é para mim não. Eu vou vender rapadura. Porque Jesus quer usar um temperamental como eu. Meu Deus. Eu digo para ela: meu amor, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou conseguir vender carro. E se não tiver carro para vender, eu vou capinar um terreno. Mas esse negócio de ser pastor não é para mim não. O cara está te traindo, te ferindo, e olhando nos teus olhos e sorrindo. Pai do Senhor. Ainda te dá um beijo. Vai dar vontade de... Mas o vinho de Judas não pode me embriagar. Porque eu não sou templo e morada do depósito das transferências dos ódios dos homens. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Eu vou deixar alguém adorar. Só aquele que acredita que vale a pena superar os erros dos homens. Jesus foi o maior e melhor líder de toda a história. Ele foi o melhor pastor que existiu. E o mesmo ensinamento que ele deu para João, ele deu para Pedro, ele deu para Judas. O mesmo pão que ele deu para o colérico, ele deu para o fleumático, o mesmo amor. Mas mesmo Judas recebendo tudo do melhor do seu líder,
A Bíblia diz, e eu interpreto, e eu acredito, que Judas tinha um objetivo: mudar o seu líder, a sua essência. Ele tinha o objetivo, eu já estou acabando, de transferir para o seu líder a sua miséria emocional de caráter. Mas Jesus olhou para ele e disse: amigo, o que tu vieste fazer? Parece que Jesus estava dando uma oportunidade. Muda o que foi transferido para você. Deixa eu transformar você em discípulo. Deixa eu transformar você em um obreiro curado. Deixa eu transformar você em um obreiro equilibrado. Larga esse jugo. Larga esse temperamento de tudo indagar, de tudo brigar. Se decide azul, ele quer vermelho. Não concordo. Tudo ele reclama, todo o departamento que ele passa, toda a congregação que ele passa, ele gera traição, rebeldia, divisão e dívida. Mas Jesus disse para ele: faz logo o que tu tem que fazer. O Espírito me toma nessa santa tribuna. Ei, Judas, faz logo o que tu tem que fazer. Se revele logo. Pare de ficar procurando alguma coisa para justificar sua rebelião. Eu não dormi de ontem para hoje, pastor. Deus não me deixou dormir. Porque a festa está linda, mas Deus conhece os bastidores. A festa está linda, mas Deus conhece o interno. A festa está linda, mas Ele sabe das reuniões paralelas. Mas alguém ora. Jesus está liberando autoridade sobre esta igreja agora. Entra na guerra comigo. Toda obra satânica, alabra, show e quer é séria. Quem ora recebe autoridade aí. Aleluia. Vem cá. Ô menino, tanto medo de se tornar sombra do ministério de alguém. Ô menino, quando os outros olham e dizem, não pode, não consegue, não tem. Ô menino, pesa demais ter um nome e um sobrenome. Mas diz o Senhor, eu te darei o teu nome. Permanece fiel num pouco, porque no muito o Senhor vai te colocar. Eu não te conheço, mas o meu Deus te diz, hoje, às 11h15 da manhã, o teu coração suspirou e disse, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Tu não pediu resposta, Ele te diz, sou eu que separo, sou eu que capacito, sou eu que envio, sou eu que cuido, só faz o que tem que ser feito, e eu vou fazer através de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Vem cá, pastor Ademar, vem cá, coloca a mão sobre o coração dele, que hoje é dia de cura, diz o Senhor dos Exércitos. Recebe, e essa graça que está aqui, quem tem chamada, recebe aí agora. As pessoas enxergam o resultado, mas não conhecem o processo. Tem púlpitos que a gente tem 2 amigos, mas amigos brigados. E a gente tem que apacentar de um lado e apacentar de outro. O Senhor teu Deus, que tu conhece a voz, te diz publicamente, eu te prometi prover na tua casa,
sustentar a tua casa e dar o melhor, enquanto tu nunca negasse a minha palavra. E o Senhor te diz publicamente: para uns diz o tempo passou, mas o Senhor ainda não viu o que Ele ainda tem que fazer nessa geração, através da tua vida. Continua nesta graça, porque tu verás o nome do Senhor ser glorificado no meio dos teus, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pode sentir a presença do Espírito Santo? Pois eu já vou concluir. Oh, meu irmão, será? Não deixe as emoções destrutivas embriagar você. Os teus liderados não merecem receber aquilo que foi transferido de dor, mas os seus liderados precisam que você transforme aquilo que foi transferido para você. O mundo está embriagado com medo, com ódio, com rancor. O mundo está embriagado de Judas, mas eu ainda acredito, eu ainda acredito, eu ainda acredito, eu ainda acredito que vale a pena perdoar, que vale a pena superar. Os pastores já estão olhando para mim, eu já tenho que acabar o horário. Me deram 1 hora, mas eu tenho que encerrar aqui. A Bíblia nos diz que tudo que Judas fez não mudou nada de quem era Jesus. Pode errar tudo contra você, mas se você é cheio do Espírito, nunca vai mudar nada quem é você. Quem me ajuda a adorar, se coloque em pé, por gentileza. Me perdoe, meu pastor, mas eu preciso falar algo um pouco pesado nessa tribuna. Ser cheio do Espírito é ser controlado pelos princípios do Espírito. É não deixar aquilo que é humano sepultar aquilo que é divino em você. Existe uma frase que os senhores e senhoras me permitiam ler. É do meu coração. Um coração magoado, ele não tem ódio, ele tem memória. Perdoar não é esquecer o passado, é curar o presente, lembrar sem sentir dor, pois eu creio e preciso sonhar que Jesus tem um futuro melhor para mim. É olhar para os meus liderados de hoje, sem sacrificá-los pelos liderados de ontem. É não desistir de Pedro, mesmo que Judas tenha me traído. É não esquecer de Pedro, mesmo que ele volte para o meio do mar, de onde eu chamei. Ser um líder de equilíbrio emocional é largar o fardo da dor, é aliviar-se na presença do Senhor e dizer: Pai, eu preciso aprender de Ti, que Tu é manso e humilde de coração. Mesmo que eu tenha a espada e Malco esteja do lado afrontando o meu Cristo, se eu sou cheio do Espírito, eu não posso puxar a espada e cortar a orelha de Malco, porque Deus não me chamou para matar ninguém, Deus me chamou para abençoar todos. E pastor Messias falou hoje de manhã, e eu quero repetir, eu tenho humildade para isso. Chega Jesus em Samaria, região de etnia misturada, de raça secretista, de povo condenado desde a origem. E o único rabino que os defendeu foi Jesus, sob a parábola do bom samaritano. Mas mesmo assim, uma geração embriagada com ódio, ela ataca os outros, mesmo tentando curá-los. Rejeitaram Jesus. E João, o apóstolo do amor, disse: Senhor, nos dá autoridade, não para abençoar, para perdoar, mas para matar. Vou voltar para a tribuna com todo temor, pois aqui estão os pastores. Me perdoe, mas eu preciso falar. Um verdadeiro ministro, ele não mata ministério de ninguém. Ele corrige, ele disciplina, mas ele nunca mata. Deus não nos chamou para usar a tribuna
de espada para ferir, para machucar. Nos chamou a exortar e ensinar com amor. O pastor bate, mas nunca mata a ovelha. O pastor puxa num cajado, mas nunca puxa a espada para matar a ovelha. Espada é para matar o lobo. E o Espírito Santo quer encher esta igreja. Anda alabando. Mas a palavra que corta aqui é a palavra que corta ali. Eu quero que a igreja olhe para a minha cabeça e os meus olhos aqui. Mesmo que Eli não tinha compreendido Ana, Ana não atacou Eli. Pare de atacar os seus pastores na internet. Deixem de serem covardes. Porque toda ausência gera coragem. Está doendo? Olha nos olhos. Está doendo? Converse. Não fique digitando, enviando, caluniando. Eita, eu estou tão cheio de Jesus, eu estou com tanta autoridade. Se você não sentir Jesus, o problema é seu. Ei, Judas vai cair pelas suas próprias mãos, mas o fiel, Jesus vai exaltar. Há uma glória para chegar nesta casa. Quem acredita, adora Jesus comigo, pois eu já tenho que acabar. Um líder que tem equilíbrio emocional, ele vence o seu ontem, ele transforma o seu hoje, ele alcança o seu amanhã, porque o Espírito Santo lhe enche num dia da tristeza, num dia da alegria, num dia da realização, num dia da decepção, num dia que você não tem, num dia que você tem. Ei, pastor Joézer, está chegando um tempo. A pandemia vai passar e essa casa vai estar tão entupida de gente. A glória de Jesus vai se manifestar de tanta forma, porque essa é BL. É a primeira vez que eu estou aqui. É só semeadura, porque ainda está chegando o tempo de colher. Se é verdade, quem me ajuda a adorar? Quem me ajuda a adorar?